Feliz sábado, irmãos. Sejam bem-vindos à presença de Deus. Aqui estamos para louvar, oferecer adoração àquele que o merece. O tema desta manhã está baseado em um dos evangelhos. Extraordinária revelação. Majestuosa revelação que encontramos no Evangelho de João, o quarto Evangelho. Vamos abrir nossas Bíblias e manter as Bíblias abertas. Faremos uma viagem através deste extraordinário Evangelho. Os cristãos consideramos que João, o discípulo amado, é o autor desse evangelho. Mas o evangelho é anônimo. Não indica quem é o autor. Não conhecemos a data exata em que foi escrito esse livro. Mas consideramos como consenso dos cristãos que o livro foi escrito lá no finalzinho do primeiro século. Um dos últimos livros do Novo Testamento. Já João velhinho. Escrevendo a crentes da segunda, talvez terceira geração de cristãos. Cristo já fazia aproximadamente uns 60 anos que já estava em sua função sacerdotal no santuário celeste. Aproximadamente 90 anos de seu nascimento. Uma geração de cristãos que não conheciam pessoalmente a nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo registra no capítulo 20 qual é o propósito do livro. Diz lá no verso 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Ele só registra aqui 8. 7 milagres extraordinários antes de sua morte e um depois de sua ressurreição. Mas ele fez muitos outros. Houve um processo seletivo. Ele escolheu só esses 8 e o registrou no Evangelho. Por quê o processo seletivo em João? Por que desconsiderou outros? Ele encontra nesses 8 o propósito do livro, de todo o texto de João. Verso 31. Foram escritos para que creais que Jesus, que coisa é? O Cristo. O que mais? O Filho de Deus. Mas aí não se detém o propósito de João. Ele ainda acrescenta através de um verbo que está conjugado em gerúndio, presente contínuo. E crendo, tenhais que coisa? Vida eterna. Vida eterna em seu nome. Em realidade, o que faz João é descrever o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo até o capítulo 12. O 13 até o 21 trata só da última semana, prévia à sua morte na cruz. Ele vai introduzir o texto com o que é conhecido como o prólogo de João.
Pastor Paroski é especialista no prólogo. Eu vou tentar, nesta manhã, trabalhar com esse prólogo, que apresenta em forma explícita o que, em termos implícitos, é desenvolvido a partir do capítulo 1 e o verso 19, até o final. Ele faz um resumo extraordinário aqui de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, em quem nós temos vida eterna. Em realidade, o apóstolo João vai apresentar ao Filho de Deus, a Jesus, o Messias, com categorias universalmente conhecidas em seu tempo. No verso 1 do capítulo 1, se diz: no princípio era, que coisa? O Verbo. Essa é a tradução que temos ao português. Algumas versões dizem a palavra, que é a tradução do termo grego logos. No princípio era o logos. Você tem escrito muito sobre o termo logos, sobre a origem da expressão logos, no prólogo de João. Em realidade, João não criou o termo. Já era conhecido séculos antes de João. 500 anos antes, já Heráclito falou do Logos como a sabedoria que é imanente na natureza e dirige todas as coisas. Os estoicos, filósofos gregos, uma escola particular, falava da alma que sustenta e é a causa da unidade do universo. Esse é o Logos. Um dos grandes filósofos judeus, que nasceu no ano 20 antes de Cristo e morreu no 50 depois de Cristo, contemporâneo de Cristo, contemporâneo de João, só em Alexandria, falava do Logos como mediador da criação. Ele via o Logos como capitão e piloto do universo. Avançava em sua interpretação e considerava que o Logos era o sumo sacerdote através do qual o homem imperfeito se aproxima a Deus. Segundo o filósofo judeu, o Logos é Deus. Quem é o Logos, o Verbo, para João? Ele vai usar essa categoria universalmente conhecida para explicar o real, o autêntico Logos
E sua explicação começa no verso 1. Como não podia ser de outra forma. O Logos em relação com Deus. O Logos tem significado em sua referência a Deus. Era o Logos, o verbo, e o verbo estava com quem? Que Deus é esse? Essa é a pergunta. Quem é esse Deus? O verso 18, do mesmo capítulo 1, pode ajudar-nos a explicar, a identificar a esse Deus. Diz o texto 18, Deus nunca foi visto por alguém. Isso é verdade. Pós-queda, ninguém pode ver a Deus. O pecado fez separação da criatura de Deus. Moisés teve vislumbres desse Deus. Deus falou boca a boca com ele, mas ele não conseguiu ver a glória, a presença plena de Deus. Ele teve o privilégio de aproximar-se, porque Deus o permitiu, mas não viu a plenitude de Deus. Não teve uma revelação plena da majestosidade de Deus. Deus nunca foi visto por alguém. Minha versão diz o Filho único. Vocês vão encontrar outras leituras, possivelmente mais confiáveis desse texto. O único Deus. Aqui temos uma variante textual muito importante em João. Seja o único Filho, ou seja, o único Deus, está no contexto próprio do capítulo 1 e de todo o livro. O único Filho, o único Deus, que está no seio de quem? De quem? Você me está acompanhando com a leitura? Capítulo 1, verso 18. O Filho único, o Deus único, que está no seio do Pai. Este, o Filho, ou Deus único, o fez conhecer. O Verbo estava com Deus. Com quem? Que Deus é esse? Que Deus é esse? O Pai. O Logos, o Verbo, estava com o Pai desde o princípio. Que princípio é esse? Possivelmente é uma declaração da preexistência de Cristo, a sua encarnação. Não, mas possivelmente a criação desse planeta Terra. É uma referência à sua existência plena, eterna, junto a Deus, o Pai, antes da criação. Em outras coisas, em outras palavras, Ele é antes do que foi criado. Pré-existência eterna, junto ao Pai. Não é simplesmente uma alma que organiza a estrutura física deste planeta Terra e o mantém em unidade. É um ser persistente às coisas criadas. E o Verbo era Deus, em igualdade com o Pai. Esse é o Logos para João. O Logos é Deus. Está esse Logos no plano do sobrenatural, em relação com o natural. Está nos domínios do mundo sobrenatural, não o natural.
esse ser divino sobre o mundo natural. Segundo o verso 14, se fez carne. A encarnação do ser sobrenatural, do ser divino. O ser divino se fez carne. É uma categoria que pertence às realidades terrenas do mundo natural. Eu e você pertencemos a esse domínio. Não ele. Ele se fez carne. Ele se fez humano. E João testifica e disse: vimos em sua encarnação sua glória, como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. Queridos irmãos, veja bem, o verso 1 disse: era Deus com Deus. E o verso 14 diz: se fez carne entre nós. Sendo Deus, pré-existente a sua encarnação, ele agora é homem. E o apóstolo João o apresentará no verso 3 como o agente da criação. Todas as coisas foram feitas por ele, antes de sua encarnação. O apresentará no verso 4, 5 e 9 como o revelador. É a luz que ilumina a todo homem. É agente da revelação. Nos versos 12, 16, ele é agente mediador na salvação. Olha o que diz o texto 12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deu-lhes a competência, deu-lhes a capacidade, deu-lhes a possibilidade, deu-lhes a realidade salvífica, a partir de sua encarnação. O que é, segundo o verso 13, vontade de Deus, vontade do Pai. Cristo se encarna com propósitos, com objetivos claros, expressamente claros, segundo o discípulo amado. Ele se encarna para aqueles que creem, possam nascer de novo. Verso 13. O que não é possível através da vontade da carne, o que não é possível através da vontade de um varão, de Abraão, o pai da fé, só é possível pela vontade de Deus. Que Deus é esse? Aqui é o Pai. O Filho está instrumentando a vontade do Pai. O Filho acredita no Pai. O Filho acredita nos planos trinos e os executa em sua função de Deus encarnado. Quem é o Verbo? É Deus, agente mediador na criação, na redenção e também na iluminação do fato acontecido por vontade e plano do Deus Trino. Pai, Filho e Espírito executando projeto salvífico. Quem é o Verbo? O Logos. João dirá no verso 15: é antes de mim, porque ele é primeiro do que eu. Embora João Batista nasceu depois
ou antes? Não foi depois, foi antes. Quem é o Verbo? O Verbo, segundo o verso 5 do capítulo 1, é aquele que não foi compreendido pelos que estavam nas trevas. O Verbo é aquele que não foi conhecido, embora estava no mundo, segundo o versículo 10. O Verbo é aquele recebido pelos crentes, o que possibilita que eles sejam filhos de Deus, o mesmo nome do Verbo encarnado. Quem é o Verbo? O Verbo, segundo o testemunho de João, é aquele que ele não conhecia, mas que ele foi revelado. Segundo o verso 33, esse me disse, quem? Aquele que mandou a batizar a João com água, esse me disse, que coisa diz? Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com que coisa? Aqui está o Deus Trino. A vontade de Deus, o Pai. O Filho encarnado, que introduz o Espírito no cumprimento do plano salvífico. Quem é o Filho? Verso 34. Eu vi, tenho testificado, disse João, que este é o Filho de Deus. Que maravilha. Irmãos, se há uma ideia no livro de João que se destaca, é essa, Filho de Deus. Se há uma palavra que se repete em forma extraordinária, é Pai. A relação pai-filho é central no livro de João. São Mateus usa 23 vezes a palavra Pai na boca de Jesus, com referência a Deus. Marcos registra 8 menções de Cristo a Deus como Pai. Marcos faz 6 apenas. Sabem quantas vezes aparece no livro de João? Quantas vezes aparece a palavra Pai no livro de João com referência a Deus na boca de Jesus? 107 vezes. Essa metáfora, pai e filho, é central no livro de João. Para entendermos o motivo da encarnação. Para entendermos o ministério do encarnado. Filho. Um filho que não se inicia simplesmente nessa relação próxima do pai através da encarnação. Já no capítulo 3, Nicodemo vai interpretar essa relação. E se referirá ao Filho de Deus como aquele mestre, verso 2 do capítulo 3, vindo de Deus. Enviado por Deus. Com propósitos claros. O Filho é um emissário, um agente com propósito. E aqui o Filho, como revelador, indica a Nicodemo como ele pode ver e como ele pode entrar no reino de Deus. Explicando
iluminando, revelando o projeto salvífico. Verso 14 do capítulo 3. Como Moisés levantou a serpente no deserto, era a comunicação de Jesus a Nicodemo. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Título que expressa a natureza humana do Filho de Deus. Para que todo aquele que nele crê, que acredita nele, assim como ele acredita nos planos do Pai, não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui aparece a declaração mais extraordinária, considerada pelos cristãos como a síntese, a essência mesma do Evangelho, em símbolos no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. De tal maneira amou Deus, com quem o Deus encarnado estava desde a eternidade até a eternidade. De tal maneira amou que deu seu Filho. Para que todo aquele que nele crê, o Filho, motivo de nossa crença, motivo de nossa análise, motivo de nossa avaliação, motivo de nossa decisão, no contexto do grande conflito, crê, não pereça, mas tenha vida. E que vida eterna. O Verbo, o enviado de Deus, para darmos vida. Em realidade, já João o Batista tinha razão. É o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro lembra aquele primeiro sacrifício no jardim, onde Adão e Eva aprenderam a primeira lição soteriológica salvífica de Deus. O salário do pecado, que coisa é? Mas também a segunda lição: sem derramamento de sangue não há. Que coisa, meus irmãos? Claro, eles aprenderam isso. Mas aprenderam também uma terceira verdade, extraordinária, fantástica. Quem proveu o Cordeiro? Deus proveu o Cordeiro. Pai, olha Abraão, a pergunta que recebe seu filho: Pai, olha, temos a lenha, temos o fogo, está tudo pronto, o altar está feito, mas onde está? Que coisa? Quem proverá o Cordeiro? Deus. Adão aprendeu isso naquele primeiro sacrifício. Deus proveu o Cordeiro é teu substituto, Adão. Eva, o Cordeiro é teu substituto. Ele morre em teu lugar. Sabe, Adão e Eva, minha justiça requer morte de vocês, mas é o amor que eu tenho por vocês, requer vida. Eu vou resolver o problema. Aqui está o Cordeiro, teu substituto, que satisfaz minha justiça. Quarta verdade que aprendem Adão e Eva, e eles passam de geração em geração, até que o santuário, o tabernáculo terrestre é estabelecido, e a lição agora aparece: israelitas egípcios corrompidos pela idolatria egípcia aprendem novamente estas verdades. A quarta verdade: o substituto, o Cordeiro, é esse aqui. É o Verbo, é o Logos, é o Messias, é o Filho de Deus. Verdades extraordinárias que foram transmitidas através do sistema sacrificial por séculos. Isso lembra o Cordeiro Pascal, Êxodo capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Ele é teu Cordeiro libertador. Ele é o Cordeiro que tira fora os pecados do mundo. E como eu posso obter os benefícios desse Cordeiro? Capítulo 3, verso 16. Crê, acredita nele, acredita em sua missão. Irmãos, eu vou expressar uma preocupação muito grande que eu tenho.
preocupação é a seguinte: o processo evangelizador adventista está em uma crise muito grande. Sabem vocês que a Igreja Adventista, entre os anos 2000 e 2010, 11 anos, batizou perto de 11 milhões de pessoas e ficaram só 47% dos batizados? Sabem vocês que na divisão sul-americana, no mesmo período, foram batizados 2.450.000 pessoas aproximadamente, e 2.050.000 ficaram fora? No mesmo período? Uma fuga de membros. Fuga. Alarmante. Toda a estrutura da igreja movimentada para que em uma década permaneçam dos ingressados apenas 363.000 pessoas. Onde está o problema? É complexo, mas um dos problemas é que nossos evangelistas não estão entendendo a mensagem que nós temos que pregar. Os evangelizados aceitam a Cristo só e apenas mentalmente, mas não um compromisso com a pessoa de Cristo, não um compromisso com a missão do Verbo, do Logos. Eles não sabem nada do que é o processo de conversão. A mensagem não passou por eles, o Evangelho não passou por eles, embora eles passaram pelo batismo. Não estamos entendendo a mensagem. Irmãos, o fato de que Deus se faça presente na vida de Cristo em toda a sua encarnação, e o Deus Filho entregue sua vida, e o Espírito Santo trabalhe após da encarnação, da ressurreição, da ascensão, da mediação de Cristo no santuário celeste, implica de nós responsabilidade. Sério compromisso. E a responsabilidade começa com o conhecimento. É um processo cognitivo. Se nós não conhecemos certamente os propósitos de Deus, não haverá um compromisso. O dia 28 desse mês, na segunda-feira, vamos celebrar 40 anos de matrimônio. Compromisso. Compromisso sério. Assim como você fez. Assim como você fez. Mas como está meu compromisso com o Pai? Como está meu compromisso com o Filho? Como está meu compromisso com o Espírito? Temos conhecimento pleno do que isso significa? Quem é o Verbo? Quem é o Verbo? Eu estou ainda em uma quarta parte de meu sermão e o tempo está avançando rapidamente. Olha quem é o Verbo. Vá para o livro de João novamente. Capítulo 3. Estamos no testemunho de João. Diz o verso 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aqueles que vêm da terra, é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Esse é o Verbo. Verso 32. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. Quando? Em sua preexistência eterna, antes da criação, antes de sua encarnação, aquilo viu e ouviu e planejou junto com a Trindade. É isso que ele fala. Ele acredita no plano. Olha o que diz aqui o verso 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro,
porque confirma que Deus é verdadeiro, porque nesse conflito, grande conflito, Deus para alguém não é verdadeiro. E o Filho vem mostrar-nos o verdadeiro caráter do Pai, de Deus, que não só cria, Ele sustenta, mas Ele também redime, resgata, reconcilia consigo mesmo aqueles que aceitam a Cristo, o Logos, como seu Salvador pessoal. O que diz a igreja? O Pai, diz o verso 35, ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos, porque o Pai sabe que o Filho acredita em seus planos. Aqui está a mulher de Samaria. A mulher de Samaria. Ela recebe o impacto do verbo. Ele é o dom de Deus, versículo 10, o dom, o presente. É falado em espanhol, o regalo de Deus. Quando você apresenta um regalo, um presente, é porque a pessoa merece? Não. O presente sai do teu coração. Deus entrega um presente para nós que não merecemos. O dom de Deus. A mulher experimentou o regalo, o presente de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Me parece que o Senhor é profeta. Sim, eu sou. Mas ainda mais que isso, eu sou o Messias que falou contigo. Que maravilha. Aquela menção do filho, no capítulo 5, verso 17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por que será? Porque são um. Olha esta outra declaração, capítulo 6, verso 32. Jesus disse, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Deus deu o maná. O maná era um símbolo de Jesus Cristo. É um evangelho em símbolos. É um tipo. É uma prefiguração. É apenas um antecipo. É uma profecia. Eu sou a realidade. Eu sou o antitipo. Eu sou o verdadeiro pão. Maravilha. O pão que Deus dá. Eu sou o pão da vida, versículo 35. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Você acredita no Logos divino? Como o Logos divino acredita em Deus o Pai? Verso 40. A vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Você vê o Filho? É motivo de tua análise, de tua avaliação, de tua decisão? Você acredita no Filho? Como o Filho acredita no Pai? Que texto extraordinário. Não é o único texto. Capítulo 8, verso 29. Lembre-se o capítulo 1, verso 1. O verbo estava com Deus. Verso 29 do capítulo 8. E aquele que me enviou, que diz a Bíblia? Que diz João? Está comigo. O Pai não me tem deixado só. Que maravilha, que extraordinário, que magnífica declaração de Cristo.
Ele esteve com o Pai, se encarnou, mas o Pai não deixou o Filho, está com ele em sua encarnação, executando os planos divinos. Não é a única declaração que você vai encontrar dessa natureza no livro de João. Irmãos, o tempo avançou. Capítulo 10, verso 30. Olha a que conclusão se chega aqui. Que magnífica declaração. Qual é a declaração majestosa do filho humilde, mas fiel, que acredita no Pai? Ele disse: eu e o Pai somos, que coisa? Pastores presentes, adventistas presentes. Por que então nós acentuamos, enfatizamos a função do Filho independentemente do Pai? Isso é uma influência evangélica entre nós. Essa não é a mensagem adventista. A mensagem adventista está inserida na função extraordinária da Trindade, onde o Filho tem sentido em relação com o Pai, onde o Espírito Santo tem sentido em relação com o Filho. O Filho disse: eu vou enviar a vocês o Espírito, para que Ele fale de mim. Ele vai fazer claro que eu sou. Ele vai explicar, Ele vai interpretar quem eu sou para vocês. Ações trinas. Por quê? Por que neste grande conflito o Pai está esquecido, está olvidado, o Espírito também? E centramos nossa análise e avaliação do plano de Deus em uma das três: influência evangélica entre nós. Nós somos adventistas, não somos evangélicos apenas. Temos uma percepção diferente da realidade. Deus agindo historicamente na história do grande conflito. Não é apenas um. Também está você. Estou eu. O Filho disse aos discípulos, aqueles que estavam preocupados, angustiados, turbados: vocês poderão fazer ainda maiores obras que eu. Porque assim como o Pai está comigo, também estará com vocês. Assim como o Espírito esteve comigo desde a gestação até a ressurreição, também estará com vocês. São obras possíveis pelo poder delegado de Deus, que disse você. A missão da igreja é a missão de Deus. De Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não de nós. Termino porque o tempo avançou. Voltamos para o propósito do livro. Versículo 31 do capítulo 20. Estes sinais foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Você acredita nisto? Você acredita nisto? Em base a um processo cognitivo, em função do que você conhece, do que está revelado nas Escrituras. Vai para o capítulo 14 de João, verso 1. E aqui se inicia meu apelo nesta manhã. Texto muito conhecido por nós, os adventistas. E pregamos dele muitas vezes porque é a razão de nosso nome, adventistas. E enfatizamos no capítulo 14 a vinda de Cristo, e isso está muito bem. Mas a intenção de Cristo e a de João não é essa apenas. Pedro tinha negado a Cristo já antes da negação final. Prometeu alguma coisa que ele não podia cumprir, morrer por ele. Você não pode fazer isso, Pedro.
Você não está chamado para isso, não tem condições para isso. Você está programado para outra questão, é a negação. Já Judas havia sido identificado como aquele que trai o Filho de Deus. Os discípulos estavam participando dessa cena, turbados, preocupados. Cristo lhes havia mencionado já, verso 33 do capítulo 13, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, me buscareis, mas não me encontrareis. Turbados. Cristo disse, não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Credes em Deus. Credes em Deus. Aqui está a ênfase. Crede também em mim. Nem os discípulos criam. Credes também em mim. Eu vou preparar lugar na casa de meu pai. Credes em mim. Voltarei. Credes em mim. Eu sou o caminho. Credes em mim. Eu sou a verdade. Credes em mim. Eu sou a vida. Credes em mim. Você acredita nele? Esse é o problema. Essa é a razão do propósito. Não criam, não acreditavam. Era só um conhecimento mental, intelectual, teórico, mas não prático. Faltava conhecimento responsável. Volta para o propósito do livro. Para que creais que Jesus é o Cristo. Você acredita que é o Messias? Teu substituto? O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo? Através de seu sacrifício expiatório pleno na cruz e sua mediação no santuário celeste. Você acredita? Você acredita que é o Filho de Deus? Você acredita que é o Rei de Israel? Você acredita que é o Rei dos judeus? Você acredita que é o enviado de Deus? Você acredita que é o Messias revelado à mulher de Samaria? Sim, aqui está o apelo. E para que crendo, tenhais vida eterna. Quantos de vocês, nesta manhã, se manifestam perante o trono de Deus, em louvor e adoração, e declaram, sim, Logos, eu acredito que o Senhor é o Cristo. Eu acredito que você é o Filho de Deus. Como você acredita nas ações do Pai? Está você disposto a seguir, continuar crendo no Filho de Deus? Levante sua mão. No Messias, quem acreditou nas obras do Pai, na mesma dimensão como o Filho foi obediente ao Pai em sua encarnação. Pai, obrigado pela tua revelação, a revelação de teu amor. O apóstolo Paulo diz, Deus mostra seu amor para conosco, que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Te louvamos, te adoramos, aceita nossa decisão, aceita nossa reconsagração, aceita nossa credibilidade, Pai. É nossa promessa. Nós não vamos poder cumprir essa promessa, mas que teu Espírito a faça possível. Quem produz em nós o querer, como também o fazer, o efetuar a tua boa vontade. Obrigado, Pai. Te adoramos, te louvamos, no nome de Jesus. Amém.